Bom dia, quanta alegria de retornarmos, de estarmos aqui no Evangelho da Casa Espírita, lá do Samaritano. Uma alegria contagiante retornar para falar dos ensinamentos, dos exemplos do Cristo. Eu gostaria de saber se o som, tanto da minha voz como da música do fundo, estão ok. Gostaria de um feedback, por gentileza. Espero que esteja tudo bem com todos. Aqueles que estejam passando por alguma dificuldade, que possam ter resignação, paciência, calma. Obrigado pelo feedback, o áudio está ok. Então, como eu estava dizendo, espero que todos estejam bem. Aqueles que não estejam possam ter resignação, possam confiar na providência divina. Orem, vigiem, principalmente os pensamentos, e sigamos em frente, trabalhando as nossas imperfeições. Quero agradecer mais uma vez a direção do Lex por esse trabalho edificante do Evangelho que é realizado nas manhãs das quartas, sábado e domingo, neste canal do Instagram do Lex, às 9 horas da manhã. E assim, gostaria que todos, se assim puder, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa acompanhar a nossa leitura. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Os itens de 5 a 7, pecado por pensamento, adultério. Aqueles que desejarem colocar a água para fluidificar, seja num copo, seja numa jarra, coloquem. Os benfeitores espirituais estarão fluidificando essas águas e com certeza irá ajudar a cada um de nós, que tenhamos fé, a fé inabalável. E assim, ao final do Evangelho, beba a água que sobrar você pode distribuir para os demais que moram em sua casa, distribuir para as plantas, para os animais. Isso fará muito bem a todos. Então vamos, nesse momento, como em todas as outras situações, devemos sempre começar com uma oração. Iniciar o dia com uma oração, iniciar um trabalho com uma oração, iniciar qualquer que seja a atividade, sempre é importante a oração. Então, esse momento, para aqueles que desejem poder fechar os olhos, não é um ritual, apenas uma forma de que possamos nos concentrar melhor. Vamos inspirar profundamente, enchendo os pulmões, e expirar lentamente. Vamos fazer novamente. Inspira e expira. De novo. Vamos ser gratos a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos. Agradecer por estarmos
com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, sendo sempre grato pelas oportunidades que nos são ofertadas. E agradeço ao Lex, à direção do Lex, ao nosso Pai pela permissão, Pai Celestial, que nós possamos explanar de forma objetiva, de uma forma que todos possam entender e que possamos seguir em frente, seguindo, tomando decisões assertivas, lembrando sempre, antes de tomar as decisões, perguntar a Jesus, ou mesmo se fazer a pergunta, se fosse Jesus, como ele faria? E lembrando que tudo que Jesus fazia, ele fazia em primeiro lugar com amor. Esse amor que está dentro de nós e que nós precisamos fazer com que essa luz de amor resplandeça de dentro para fora, porque nós somos espíritos perfeitos em estado de imperfeição. E com certeza, se burilarmos essas imperfeições, se despojarmos essas imperfeições que tem como capa antes de chegar ao amor, quando chegarmos à pedra preciosa, a esse diamante, que é o amor que está dentro de nós, com certeza estaremos cumprindo a nossa missão e os nossos objetivos. E assim, amado Mestre Jesus, te peço permissão para que possamos prosseguir com o Evangelho desta manhã. Peço em especial também aos mentores espirituais nossos, para que possamos interagir de forma objetiva. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre pecado por pensamento, adultério. Iniciando a leitura, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que nos acompanham. Nazaré, Maria do Socorro, professora Djalza, Patrícia, aos demais que já adentraram, meu abraço fraterno, meu carinho, meu afeto, e aos demais irmãos desencarnados que se encontram conosco. Pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, por designar o mal, o pecado. Todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem, porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Iniciando a explanação dos itens 5 e 6, como o título fala em pensamentos, em pecar por pensar em adultério, fica bem claro no item 6, quando é dito que
A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido da acepção. Não é apenas adultério. Qualquer pensamento não edificante, estaremos, conforme o título dos itens, pecando. Devemos estar em conexão com o Pai. Devemos estar em conexão com os bons espíritos. E, consequentemente, para que essa conexão exista, necessitamos do pensamento. Por isso que tem a orientação: orai e vigiai. Precisamos orar para alimentar o nosso espírito, mas precisamos vigiar os nossos pensamentos. O princípio, o início do pecado se dá pelo pensamento. Porque o pensamento não precisa da obra ser realizada. O pensamento já flui a energia. Quando desejo mal para alguém, eu já estou plantando em mim a semente daninha, mesmo que não alcance aquela pessoa. Mas o mal está em mim. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos ao próximo, que nós pensamos para o próximo, retorna a nós. Não há necessidade da obra estar realizada. Inicia-se com o pensamento, porque o pensamento interliga-se com o coração. Pensei, já estou cometendo pecado, se não for edificante. Se pensei de forma edificante, estarei fluindo coisas boas, que envolve não só a mim, como aos demais que estão próximos de mim. Então, qualquer pensamento mau, ele vai refletir inicialmente em nós. Se nós parássemos para pensar, se nós procurássemos nos conhecer e ter o conhecimento, nós não desejaríamos o mal a ninguém. Porque nós somos os primeiros a ser afetados. Quando nós levamos mágoas, quando nós levamos o ódio, quando nós potencializamos o orgulho, o egoísmo, quando nós ofendemos a alguém. Então, esse mal está plantado em nós. E essas imperfeições necessárias se faz que nós trabalhemos, para que possamos despojar, retirar dos nossos corpos. Continuando a leitura, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, que eu falei ainda há pouco, a obra não precisa estar realizada. No momento em que eu penso, no momento em que eu tenho um mau pensamento, eu já estou pecando. Eu já estou criando aquela energia, e essa energia ela vai fluir, ela vai adentrar ao universo. E tudo que vai, retorna a nós. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um mês, seja numa outra vida, mas vai retornar. Como Jesus mesmo disse, nada passará até o último ceitio. E o nosso coração comanda esses nossos pensamentos. Então a pureza não está somente nos atos, está lá no pensamento.
Então aquele que tem puro coração, ele vai estar pensando sempre de forma edificante. Jesus disse para cada um de nós, quando esteve há mais de 2000 anos materializado, que nós sejamos indulgentes, que nós não julguemos, que nós pratiquemos a lei do amor. Quando ele resume os 10 mandamentos recebidos por Moisés, e que ele resume em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Está aí a lei de amor. Lei imutável. As leis divinas são leis imutáveis. Não são as leis terrenas, que em cada país, em cada cidade tem suas leis. E que nós devemos respeitar. Mas a lei divina, essa tem que ser cumprida com amor, de forma resignada. Então, Jesus, ele já condena o pecado no pensamento, porque isso é sinal de impureza. Por isso que devemos estar vigiando os nossos pensamentos. Somos energia. Se somos energia, nós somos igual um canal de televisão, de rádio, onde nós vamos operar na frequência em que estamos sintonizados. Então, se eu estou sintonizado com pensamentos não edificantes, com pensamentos impuros, eu vou estar me conectando àqueles nossos irmãozinhos que ainda estão na erraticidade, trabalhando na ignorância, porque ainda não conhece o amor. Quem conhece o amor, quem pratica o amor, já está nos mundos elevados, lá nos mundos puros, nos mundos felizes. E nós estamos trabalhando isso a cada dia. Mas precisamos nos modificar, precisamos nos reformar moralmente e estudar para conhecer o que significa os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Não podemos traduzir ao pé da letra conforme essa leitura agora. Não é pensar só na questão do adultério, é num sentido mais amplo. Tudo aquilo que eu penso que não é de forma edificante, eu estarei cometendo uma asneira. E aquilo que eu não edifico, eu vou ter que edificar a algum momento. É construir uma obra que ela vai desmoronar. E vai desmoronar sobre aquele que a construiu. E depois vai ter que corrigir. Não vai ser a minha filha, a minha esposa, a minha filhinha que está, nossa filhinha que está chegando, Sofia, que vai construir o meu castelo, a minha edificação. Não, sou eu. Se cair, sou eu. Eu posso ter ajuda, mas quem vai levar o fardo seu é você mesmo. Sou eu que vou carregar o meu fardo. Não é meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas, minhas filhas, minha esposa. Não, sou eu mesmo. Por isso que nós, de vez em quando, queremos culpar os outros, como se os outros tivessem que levar o nosso fardo. Continuando com o item 7, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Vejamos, ou a reflexão dessa pergunta, dessa frase, né? Sofrem-se as consequências de um pensamento mau,
embora nenhum efeito produza, pensei de uma forma não edificante para afetar a Tamires. Bem, eu pensei, mas eu não pratiquei. Isso vai ter algum efeito para mim? A posteriori? Responde. A espiritualidade responde. Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. Em virtude do seu livre-arbítrio, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer o mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então, quando eu falei ainda há pouco de um pensamento não edificante em relação a Tamires, por mais que eu pensei, mas eu não pratiquei, eu já cometi a situação adversa para mim. E com certeza eu estarei recepcionando em algum momento futuro essa edificação não edificante. Está aqui quando ele fala, Deus é justo. Deus não é vingativo como muitos ainda pensam. Ainda é triste a gente ver pessoas dizendo, fulano recebeu a mesma situação que fez com o outro. Como exemplo de um amigo falando de uma pessoa que assassinou outra e foi assassinada da mesma forma. Viu como Deus não falha? Deus quer o mal dos seus filhos, meus irmãos, de forma alguma. Deus é amor. Deus não tem mais esses reis que nós temos. Não tem mais essas dificuldades. Nem os espíritos que já se encontram nos penúltimos mundos. Imagina os que já estão nos últimos ou nos primeiros mundos, vamos assim dizer, evolutivos, já evoluídos, que são os mundos puros e posterior os mundos felizes. Nós temos 5 classes de mundo: primitivos, prova e expiação no qual estamos, de regeneração, os mundos felizes e os mundos puros, onde reina apenas o amor. Então não existe mais milindres, não existe mais sentimentos que não sejam sentimentos do amor. Consequentemente, Deus, por ser justo, ele leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens.
Então, pensei, mas não pratiquei. Eu vou responder pelo meu pensamento. Será, vamos assim dizer, uma ação em conformidade proporcional ao meu pensamento. Pensei, pratiquei, vou receber uma ação. Olha aí a lei de ação e reação, uma lei universal, uma lei divina. Vou receber conforme, proporcionalmente o que eu fiz, o que eu pensei e o que eu fiz. É como se pensei, mas não fiz, vou receber uma situação mais abrandada. Pensei e cometi, vou receber uma ação mais rigorosa. Então nós não podemos mais estar na vibe de dizer, mas eu apenas pensei, realmente eu desejei mal a fulano, mas eu não pratiquei, eu só desejei mal para ele. Você desejou, é igual quando minha mãe sempre fala, meu filho, tudo aquilo que a gente fala entra num balão de hélio. Sobe, 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 e uma hora esse balão estoura. Aí essas palavras vão voltar para você da mesma forma, de forma potencial, mais elevada da forma como saiu da sua boca. Então, se eu falei com ignorância, essas palavras que eu falei vão voltar de forma bem mais potencializada, com bem mais ignorância. Quando eu penso e falo do bem das pessoas, essas palavras entram nesse balão, vão retornar, mas vão retornar de forma amável, afetiva. E quando nós sabemos que tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós fazemos vai retornar, nós podemos ter uma nova maneira de agir, uma nova maneira de estar seguindo em frente. Isso é muito importante para cada um de nós, porque nós temos as nossas dificuldades. Eu não estou aqui falando por ser melhor do que ninguém, de forma alguma. Pelo contrário, eu sou um necessitado, por isso estou aqui. O primeiro que me escuta sou eu. Vocês depois escutam a minha voz, para isso ficar marcado em mim. De não estar aqui apenas falando ao vento, mas de praticar, mesmo que a passos pequenos ou lentos, mas praticar os ensinamentos do Cristo. Porque a todo instante nós caímos em tentações. Seja no pensamento, seja quando olhamos alguém, seja quando julgamos alguém, porque nós estamos 24 horas julgando alguém. Pessoas, né? Principalmente quando uma pessoa nos faz algo que não é legal. Aí a gente termina enchendo um navio de palavras absurdas, trazendo todo o passado, como a gente diz, jogando na cara o que fiz por fulano e agora fulano me dá as costas. Porque nós procuramos sempre um culpado. Nós não queremos de forma alguma sermos o culpado. Mas quando entendermos que o verdadeiro culpado das nossas dificuldades ou das nossas bonanças somos nós mesmos, aí nós vamos começar a praticar o amor. Aí nós vamos fazer de forma diferente. Quando um pensamento nos irradia não edificante, o que é que eu faço? Paro. Mentalizo Jesus, mentalizo Maria. Peço ajuda à espiritualidade superior, aos anjos guardiões, aos mentores espirituais. Faço uma oração.
pedindo que aquela energia seja bloqueada, para que aquela energia não me envolva e que de forma alguma aquela energia seja potencializada em meus pensamentos. Pratiquemos isso. Somos pecadores, somos perfeitos, mas em estado de imperfeição. Deus, nosso Pai, nos criou espíritos perfeitos. Qual pai vai criar um filho imperfeito? Perfeito espiritualmente falando. Não estou falando da matéria, do corpo. Estou falando perfeito. Fomos criados com sua essência divina, que é o amor. Simples e ignorantes, mas temos que buscar nos autoconhecer e buscar estudar para ter conhecimento. Para que possamos nos desvencilhar de muitas crenças que ainda temos, que não são crenças edificantes. E Jesus mesmo disse que nós somos semelhantes a Ele, quando Ele fala naquela passagem para seus discípulos: até quando vocês vão curar o próximo? Porque precisamos nos curar primeiro. Jesus, um Espírito perfeito, diz que nós podemos curar igual a Ele. Mas precisamos da moralidade. Precisamos estudar para conhecer e para nos conhecer. O Igor faz um comentário de Chico Xavier muito importante. Chico Xavier diz que quem lança culpa nos outros não aceita a culpa que tem. Exatamente, é o autoconhecer. Quando, Igor, eu coloco culpa em você por qualquer ato que nós fizemos e deu errado, mas eu não aceito que errei, quem errou foi você, está aí a não aceitação. E aí eu vou procurar um culpado, porque quando eu procuro um culpado e acho que encontro, o meu ego vai estar lá em cima. Ah, eu fiz certo, o Igor foi que desviou o comando, desviou a situação. Os espíritos superiores, para a gente finalizar, os espíritos superiores, quando ocorre qualquer situação adversa, isso estão nas bibliografias espíritas, eles não culpam a ninguém. Todos erraram, vamos assim dizer. Se acertam, todos acertam. Se erram, todos erram. Se um erra, todos erram. É isso sim é a prática do amor. Quando a gente fala em errar, em acertar, no mundo espiritual, isso não é como nós traduzimos aqui ao pé da letra. Porque aquelas dificuldades que nós passamos são para o nosso engrandecimento espiritual. Muitas situações nós vamos ter que passar pelo karma, mas nós podemos modificá-lo de forma que se torne mais abrandado. Não é que você não vá passar pelaquela situação, mas você pode passar de uma forma com menos rigor, mas aí vai depender das suas ações, das suas obras, dos seus pensamentos. Então, meus queridos, devemos edificar os nossos pensamentos. Se chega um pensamento negativo, paro, mentalizo Cristo, Maria, peço ajuda aos mentores espirituais, ao Pai Celestial, faço uma oração, pedindo para que seja bloqueado, pedindo para que eu não potencialize esse pensamento e que aquela energia seja envolvida pelo amor do Cristo, pelo manto sagrado de Maria, e que possa levá-la aos hospitais e às colônias espirituais, no plano astral, no plano espiritual. É isso que devemos fazer. Então, quando alguém nos faz algo que não foi bom, não retribua também com o mal. Retribua com o bem. Porque aquele irmão é necessitado igual nós somos. E quando nós estamos pensando e fazendo algo ruim para alguém,
o necessitado somos nós, porque ainda estamos trabalhando as nossas imperfeições pelo lado da ignorância. Jesus disse que não existe espíritos maus. Existem espíritos, melhor dizendo, a espiritualidade superior lá no livro dos Espíritos. Não existem espíritos maus. Porque como Deus, como nosso Pai iria criar espíritos maus, ruins? Não. Os espíritos todos são criados perfeitamente, de forma perfeita, simples e ignorante, a busca do seu estado, de trabalhar o estado das imperfeições, estado, ou seja, passageiro. Porque o que não é passageiro é o bem, é o amor. O amor é eterno, é para sempre. Por isso que quando nós estamos evoluindo, quando chegarmos aos mundos, nesse momento nós estamos num mundo de prova e expiação onde o mal predomina. Observemos as violências, observemos a falta de respeito que ainda se faz uns aos outros. Quando chegarmos, até porque aqui a porta larga é a que mais nós adentramos, a porta estreita a gente coloca de lado. Quando chegarmos ao mundo de regeneração, a porta estreita vai ser a mais larga, porque vai predominar o amor. O amor. Ainda vai ter o mal, mas em menor proporção. Quando chegarmos aos mundos felizes, aí o amor é quem predomina. O amor vai estar acima, mas ainda existirá algo a se trabalhar. E quando chegarmos aos mundos puros, aí é só o amor. Não existe mais sentimentos que não seja de bem para o espírito. Por isso que os espíritos superiores, eles não lhe obrigam a nada. Eles tentam lhe ajudar. Quando você não quer, ele respeita a sua opção, mas não deixam vocês de lado. Não nos deixa, melhor dizendo, de lado. Nós estamos sempre com os nossos queridos irmãos, mas dependemos dos nossos pensamentos para estarmos interligados. Muita gratidão por esse momento. É de muita alegria poder falar das passagens do Cristo e saber que só venceremos com amor. Enquanto estivermos dentro de nós algo de imperfeição, nós estaremos ainda em estado de imperfeição. E só depende de cada um de nós seguirmos em frente, correndo, andando, engatinhando, de forma rápida, lenta. Só depende de nós. É o esforço de cada um, como Jesus disse. Faça a tua parte, porque a nossa, a de Deus, já está feita, já está realizada. Então, nós precisamos disso. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos fechar os olhos, mentalizando Jesus, mentalizando Maria, mentalizando os mares, os rios, os lagos, as cachoeiras, as florestas, o céu, as estrelas, a lua, o sol. E mais uma vez agradecer, Pai, por essa oportunidade. E de lhe pedir que em nossos desequilíbrios possamos estar recuando para não deixarmos que as tentações nos envolvam. E nesse momento, peço humildemente, Mestre amado Jesus e Mãe Maria, que envolva todo o nosso planeta, envolvendo todos os seres vivos, do reino mineral, vegetal, animal e hominal, envolvendo aqueles nossos irmãos que passam por suas dificuldades,
que estão angustiados, aflitos, depressivos, os que não têm o pão de cada dia, uma moradia, um trabalho, um emprego, um meio de transporte, os que não têm saúde da matéria e nem do espírito. Nos envolva, dando a cada um de nós, através dos nossos esforços e merecimento, o encontro do amor e as soluções para as nossas dificuldades, que assim estaremos crescendo espiritualmente. E assim te peço permissão para finalizarmos este momento de Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muita gratidão a todos, aqueles que estiveram aqui nesse momento, estão, melhor dizendo, aos que ainda irão assistir, os nossos irmãos desencarnados que também encontram-se, e muitos são resgatados nesses momentos onde há intuições dos espíritos superiores, momentos em que esses irmãos também se arrependem e clamam pelo resgate espiritual. Só para finalizar, o LEX continua com suas atividades presenciais inativas, mas os trabalhos, o Evangelho às quartas, sábado e domingo, às 9 horas da manhã, as cartas consoladoras no YouTube, lá com João Braga, às segundas-feiras às 19 horas, na quinta-feira às 19 horas a palestra pública através do Instagram do Lex, e às 20 horas um momento de meditação com o nosso querido João Braga. Há o trabalho também da sopa, esse é um trabalho presencial, respeitando todas as normas sanitárias. Trabalho muito lindo, muito belo, que alimenta muitos dos nossos irmãos, porque o alimento não é só o material, é o alimento espiritual. Mais uma vez, gratidão, meu abraço fraterno, meu beijo fraterno. Até a próxima. Luz e paz. Até mais.